Ok, pessoal, vamos aí para uma terceira parte dessa aula 2 do mini curso aqui de modelagem de qualidade da água em rios. Então, a gente quer tratar os rios como reatores, ou os trechos dos rios, cada ΔX do rio, cada pequeno volume e seu trecho, como um reator, não é? Então, observe aqui esse esquema, né? Que você tem o rio principal, você tem o lançamento de esgotos aqui nessa seção do rio, e aqui você tem um efluente, um outro córrego, né, pequeno alimentando aqui esse rio, por exemplo. Então, uma primeira ideia para a gente computar as cargas e as concentrações, seja de OD, de DBO, de nitrogênio, fósforo, etc., é a gente considerar a mistura pontual. Então, em cada ponto em que você tem entradas diferenciadas, então que você tem o rio, você tem uma entrada de efluentes, então você vai considerar que ocorra uma mistura instantânea aqui. Então você pode calcular, por exemplo, a concentração resultante dessa mistura. Para isso, nós podemos utilizar a seguinte ideia. A gente considera a conservação da massa, né, ou a equação da continuidade. A somatória das massas que entram tem que ser igual à massa que sai do seu ponto de mistura ou do seu sistema, certo? Então, nesse caso, tem um ponto de mistura esgoto-rio. Você precisa conhecer a massa que vem de cada uma dessas fontes. Então, você precisa conhecer a qualidade da água do rio e a vazão dele antes do ponto de mistura, né? Conhecer a concentração, ou seja, a qualidade da água dos esgotos e a vazão de esgotos. E então você trabalha com a ideia de a massa que entra, a somatória das massas que entram tem que ser igual à somatória das massas que saem, certo? Ou seja, a carga que entra tem que ser igual à carga que sai, supondo uma mistura instantânea. Então, vamos lá. A gente pode utilizar essa equação aqui, que a gente chama de equação de mistura, que nada mais é do que, ó, Q1 vezes C1 são justamente concentração e vazão do rio a montante antes do ponto de mistura, da zona de mistura. Q2 e C2 justamente aqui do esgoto, tá? Então, concentração do esgoto, aí concentração do quê? Pode ser de DBO, pode ser de OD, de nitrogênio, de fósforo, do que você estiver analisando. E a vazão de esgotos. Então, estão entrando, soma as duas, porque elas estão entrando, isso tem que ser igual, né, à concentração que vai sair vezes a vazão. Só que agora, qual que é a vazão que sai aqui? É a somatória das vazões, ou seja, Q1 mais Q2. Então, Q1 mais Q2. Se eu passar isso aqui para cá, para esse lado aqui, a gente vai ficar muito claro, né? Que a somatória das massas que entram, ou as cargas que entram, tem que ser igual à carga que sai. Só que aí, como seu interesse é calcular, por exemplo, a concentração depois da mistura, então você pode isolar, deixa o C0 isolado aqui, beleza? Ok. Da mesma forma, você vai pensar nos outros pontos onde houver mistura, tá? Onde houver encontro ou entrada de lançamento, seja de afluente ou seja de esgoto. No caso do afluente, vai ser também concentração do afluente vezes a vazão dele, tá? Então, isso é a carga, né? Concentração vezes vazão, beleza? Então, aqui vai ficar Q3 vezes C3 mais Q4 vezes C4 dividido pela somatória das vazões, que é Q3 mais Q4. Para isso, então, a gente vai chamar aqui que depois da mistura você vai ter a vazão 5 e a concentração 5, então essa fórmula aqui dá o valor da concentração 5. E aí, depois eu tenho aqui a condução, o transporte dessa vazão para esse ponto, e nós temos aqui então como calcular, né, ou aplicando, por exemplo, até um modelo de propagação aqui de vazão ou de dispersão do poluente, né, encontrar a concentração 6, por exemplo. Ou, se você não supor isso, você vai considerar que a concentração 5 aqui, ela vai continuar constante até a 6, dependendo aí do que você está modelando, tá?
o nosso interesse é modelar justamente essa transformação, né, na concentração das substâncias ao longo do trecho do rio. Beleza? Então, isso é a equação de mistura. Se a gente aplicar essa ideia de equação de mistura, então, a concentração e déficit de oxigênio no rio após a mistura com o despejo, né? Então, a concentração vai ser a vazão do rio vezes o oxigênio dissolvido no rio, mais a vazão de esgoto vezes o oxigênio dissolvido no esgoto, dividido pela vazão do rio mais do esgoto, certo? E o déficit de oxigênio naquele ponto, depois da mistura com o esgoto, vai ser justamente a concentração de saturação, né, que a gente pode pegar por fórmulas ou tabelas, menos essa concentração de mistura. Tá? A mesma ideia vale para se você aplicar para DBO. Então, a DBO520, né, também vale. Então, são a DBO vezes a vazão do rio, mais a vazão de esgoto vezes a DBO do esgoto, dividido pela somatória das vazões. Tá? Um avanço nessa ideia aqui é o conceito de DBO última, né? Ou seja, a DBO já no seu estágio final, não bem no estágio final, mas enfim, né? Depois que supostamente a gente já teve boa parte da degradação da matéria orgânica, né? Tá. Então, a carga de DBO é igual a essa DBO5 vezes esse coeficiente aqui que relaciona a DBO última com a DBO5, né? Ou seja, a demanda bioquímica lá na finalização já da decomposição, né, da matéria orgânica com relação a DBO ali a 5 dias, certo? Então, supondo que a DBO última ela é total, né? Então aqui 1, certo? E a DBO 520 então vai ser 1 menos E elevado a menos 5 vezes o K1, que é o coeficiente de desoxigenação. Tá? Então, a forma que a gente calcular a DBO última da mistura é utilizar esse conceito de KT, né, que relaciona, esse coeficiente que relaciona a DBO última lá no 20, 22 dias com a DBO de 5 dias. Ok? Então são equações que a gente pode usar para mensurar, né, a mistura. Muito bem, dito isso, vamos então agora avançar um pouco nessa ideia de rios como reatores, né? Vamos supor que esse aqui seja o trecho de um rio, né? Essa caixa aqui, esse pequeno reator, seja uma discretização, ou seja, um pedaço do rio que eu estou simulando, né? Como nós vimos lá na primeira aula, né? A gente discretiza espacialmente, né? Os modelos Qual2, E, Qual2K e outros vários modelos discretizam espacialmente, considerando cada elemento do rio como um pequeno reator na qual você vai aplicar as equações. Okay. Então, imaginando esse um elemento de rio, um reator, e fazendo o balanço de massa nele, qual que é a massa de entrada, a massa de saída, a massa que pode ser consumida ou sedimentada, né? E a massa que também é produzida, né? Então, além de entrada e saída, você tem aqui uma produção dentro do sistema, né? Então, o que acumula no sistema é igual que as entradas menos saída, mais o que é produzido no sistema por meio das reações, né? E menos o que é consumido, né, nessa produção. Ok? Então, essa é uma primeira ideia aí de reator, né? Depois nós vamos aplicar isso a rio especificamente. Então, essa ideia de balanço de massa num reator fica como a massa aqui. Então, a gente sabe que carga, ou a massa por tempo, né, é vazão vezes concentração de entrada, a de saída vazão, que é a mesma vazão, né, vamos supor um regime permanente, não tem alteração da vazão, então a vazão de saída é a mesma vazão de entrada, vezes a concentração de saída. Aqui, uma taxa de produção volumétrica vezes o volume do reator e uma taxa de reação de consumo vezes o volume do reator. Então, esse reator ele tem uma concentração C e um volume V. Okay.
como é que a gente... Então, traduzindo isso aqui, vai ficar o quê? O que é acumulado aqui vai ser o quê? Vai ser o volume vezes dCdt. Né? Então, é a massa acumulada. Então, fazendo o balanço de massa, V vezes dCdt é como se fosse a carga ou a massa por tempo. Né? Basta a gente perceber as unidades. Isso aqui é volume, é metro cúbico. Ok? Isso aqui é grama por metro cúbico. Então, é massa por volume. Então, vai ficar massa. E o ΔT aqui é o tempo. Então, é massa por tempo. Ou seja, a carga, né? O fluxo de massa no sistema ao longo do tempo. A massa é igual à massa que entra. A massa que entra aqui vezes C0. Menos a massa que sai, que é Q vezes C, mais a taxa de produção volumétrica vezes o volume, menos a taxa de consumo vezes o volume. Ok? Então, tudo isso aqui é massa. Certo? Então, balanço de massa no seu sistema. Beleza, acho que está claro, né? A gente pode pensar nesses sistemas ou em condições estacionárias. O que são condições estacionárias? A concentração, a vazão, a densidade, enfim, do material. Nada disso varia ao longo do tempo. Então, constante. Em condições dinâmicas, que ocorrem, né, na maioria das vezes, é variável isso, né? Isso pode variar. Então, quando a gente está trabalhando com condições estacionárias, esse trecho aqui, ó, dC dt, não há variação de dC dt. Então, isso aqui vai para zero. Ok? Vai para zero. E a gente pode substituir isso aqui por zero, reorganizar a equação e achar uma equação aí para condições estacionárias, ou que nós podemos chamar também de regime permanente. Tá? Joia, vamos dar uma melhorada nessa ideia de balanço de massa e vamos tentar especificar agora com um pouco de conceitos que nós já vimos, né? Que são os conceitos das reações, lá da cinética das reações, e também a questão da sedimentação, do fluxo de massa através de uma área, que, por exemplo, pode ser a sedimentação no fundo do rio ou de um lago. Tá? Vamos colocar nesses termos. Então, a gente viu que o balanço de massa e a acumulação vai ser igual o fluxo de massa que está entrando, menos o fluxo de massa que está saindo, mais ou menos, né, o que vai ser produzido nas reações químicas, menos a sedimentação, né, que é como se removesse aí a massa para o fundo do reator. Então, essa acumulação indica para nós o quê? A mudança de massa, M, no sistema ao longo do tempo. Tá? Então, a variação de massa no tempo é igual a V delta C delta T. Então, é V dC dt, né? Uma equação diferencial aqui. O fluxo de massa que está entrando, a gente já definiu isso aqui como W. Né? O fluxo de massa que está saindo é vazão vezes a vazão de saída vezes a concentração, menos as reações nós definimos lá, né? Que existe uma taxa de reação K, ok? Vezes a concentração vezes o volume. Então, isso aqui dá unidade de massa por tempo, fluxo de massa, né? Agora, a gente poderia pensar no fluxo de massa através da área de interface, sedimento-água, que para muitos casos é importante essa ideia do depósito de sedimento, né? Então, você tem a área do fundo de um lago, por exemplo, ou que a gente chama ali da região de bentônica, né? Fundo dos rios, o fluxo de sedimento ali nessa região, nessa área de seção transversal, digamos assim, uma área de deposição de sedimento. O fluxo, então, que tem nessa troca do meio líquido para o fundo, do trecho da água do seu reator, é igual a esse VS vezes C vezes a área da seção transversal. Então, a velocidade de sedimentação vezes a concentração vezes a área. Certo? Nós vimos na aula anterior que V, que é a velocidade, vezes a concentração é igual a fluxo, né? Numa área, o fluxo que passa numa área, certo? Transversalmente.
Então, vezes essa área, a gente vai encontrar o fluxo de massa. Beleza? Se nós fizermos a análise dimensional aqui, a gente vai encontrar massa por tempo, que é fluxo de massa, certo? Ok, então vamos dar uma avançada e vamos falar então sobre a advecção, difusão e dispersão. A advecção ela é exatamente o movimento ou transporte da massa em termos, no caso dos rios longitudinais, né? Ou seja, ao longo do rio a massa vai sendo transportada ao longo do tempo e do espaço e esse fenômeno vai ajudar na mudança de concentração, tá? Então, basicamente por causa do campo de velocidades que você vai ter essa transformação, esse processo. Já a difusão significa espalhamento, né? Então, a capacidade que a substância tem de se espalhar devido ao gradiente de concentração, né? Tendendo aí do local de maior concentração para o local de menos concentração, tá? A gente vai tratar aqui, então, da ideia de advecção mais difusão. E a difusão, ela pode ser molecular ou turbulenta, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, o processo de advecção é esse transporte na direção, né, do escoamento. E a difusão molecular, ela se dá ali num nível mais microscópico, né? Por causa da agitação, do movimento aleatório das partículas. E a difusão turbulenta se deve por causa da turbulência mesmo, de regimes turbulentos no escoamento da água, tá? Por causa do campo de velocidades. Então, que é essa figura aqui, né? Claro, uma combinação dessas duas figuras, né, dado um campo de velocidades aqui no escoamento, vai te dar um espalhamento maior, ou seja, um fenômeno que nós podemos chamar aí de um fenômeno de dispersão, tá? Então, quando a gente quiser pensar de forma mais prática, né, na questão da difusão, a gente pode assumir a ideia de dispersão, tá? Então, como se fosse um efeito combinado aí, né, de advecção mais essa difusão turbulenta, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com os termos, né? Embora os termos difusão e dispersão sejam usados sem distinção muitas vezes, geralmente, tá? Geralmente o transporte associado com ação molecular e turbulenta a gente se refere como difusão. E o transporte associado com variações de velocidade através da seção transversal, né, da seção de fluxo, como dispersão. Tá? Então, assim, a difusão é devido ao movimento aleatório da água no tempo, ao passo que a dispersão é devido ao movimento diferencial da água no espaço. Tá? Então, por exemplo, diferenças de velocidade entre o centro e as margens de um rio. Né? Isso se dá uma questão de movimento diferencial no espaço. Então, a gente poderia chamar de dispersão. Tá? A dispersão é o principal mecanismo de transporte, tá? Que a gente poderia chamar de transporte não advectivo, ok? Que é nosso interesse. Então, assim, só para descer um pouco aos detalhes, né? Porque às vezes pode ser utilizado de maneira igual, mas não é igual a mesma coisa. Na prática, a gente tende a chamar dispersão e difusão a mesma coisa, ou associar a advecção mais difusão como dispersão. Então, mas eu comentei rapidamente esses termos só para tentar mostrar que cada coisa tem a sua especificidade, né? Ok. Então, olha só, o transporte advectivo, a gente pode fazer um balanço de massa, né? Nesse elemento de rio. Então, pegando aqui o trecho de um rio, vamos avaliar o balanço, né, de massa nesse elemento, nesse trecho de rio. Então, o fluxo de massa que entra, né, a velocidade vezes a concentração. O fluxo de massa que sai vai ser essa velocidade vezes a concentração mais uma diferencial, né, ou seja, um incremento diferencial dessa concentração ao longo
desse ΔX, ou seja, ao longo do espaço desse elemento de rio, ok? Vai ter um fator de reação, né, esse que representa esse R aqui. Esse R, a gente pode, se a gente tratar ele como uma cinética, uma reação de primeira ordem, né, então a gente vai ter a mesma coisa que a gente tinha mostrado antes, que é o coeficiente de reação K, vezes esse volume, ou esse ΔV, né, vezes a concentração. Né? Então, o fluxo de massa aqui, por conta da reação, se dá aqui com K ΔV vezes C. Ok. Então, aplicando o balanço de massa, o que acumula é ΔV, né? Nesse pequeno elemento ΔX, vou ter um volume ΔV. Né? Então, ΔV vezes dC dt vai ser igual o que entra, é o fluxo que entra, é a velocidade, vezes a concentração, vezes a área da seção transversal. Né? Menos o que sai de massa, que é o volume vezes a concentração, como está aqui, né? Mais a velocidade vezes essa concentração. Só que essa concentração ela é um diferencial, né? Um incremento que ocorreu aqui nesse ΔX. Menos o fator de reação. Tá? Como a gente sabe que ΔV é igual a vezes ΔX, né? O volume área vezes o comprimento do reator, a área da seção transversal vezes o comprimento do reator, e a gente fazendo então o limite ΔX quando tende a zero, quer dizer, diminuindo cada vez mais os elementos, tomando elementos diferenciais, a gente vai chegar nessa equação aqui, tá? Então, dC dt é igual a menos a velocidade na direção x, dC dx menos kx. Então, essa aqui seria a equação do transporte advectivo. Eu já expliquei então sobre a difusão molecular, vamos tentar falar um pouco sobre esse transporte difusivo, né? Basicamente, a difusão então é o movimento da substância de um local mais concentrado para outro menos concentrado. A difusão pode ser molecular ou turbulenta, né? Como eu já expliquei. O que controla, uma equação que controla, o que define, que explica, né, que descreve a difusão é a lei de Fick. Tá? A lei de Fick diz que o fluxo de massa na direção, aqui a gente está considerando unidirecional, direção x, né, longitudinalmente ao reator, ao trecho de rio, então, o fluxo de massa é igual, ou é proporcional, né, ao gradiente da concentração, tá? Mediado aqui por um coeficiente. Esse coeficiente a gente vai dar o nome dele de coeficiente de difusão molecular, beleza? Isso aqui é a lei de Fick. Tá? Então, a gente sempre vai ter aqui um coeficiente de difusão quando a gente está incorporando a difusão nos estudos. Aí, como eu já expliquei, né, por vezes confunde difusão e dispersão, então por vezes vai aparecer na literatura ou o nome difusão ou a dispersão. Aqui a gente pode ver a magnitude dos valores de difusão, né, aqui para rios estuários, da ordem de 10 a quinta, 10 a oitava, né, centímetros quadrados por segundo, quer dizer, o espalhamento numa área por segundo, né, a capacidade que a substância tem de se espalhar. Então, é isso que o coeficiente de fusão diz para nós em termos físicos. Né? Aí aqui você tem a difusão molecular da ordem de 10 a menos 6 a 10 a menos 4. Tá? E aqui você tem, por exemplo, a parte de difusão horizontal turbulenta de lagos e oceanos. Agora, para cursos d'água, a gente vai chamar de coeficiente de dispersão, né? Porque tem a ver com a dispersão das partículas ao longo do espaço e do rio, né? Do centro para as margens, por exemplo. Das margens para o centro do rio. Pequenos cursos d'água da ordem de 10 a 1 a 10 a terceira metros quadrados por hora. Cursos d'água maiores e rios de 10 a terceira a 10 a quinta metros quadrados por hora de dispersão. Tá? Então, o transporte difusivo, se a gente tentar modelar ele, a gente vê pela lei de Fick que o fluxo de massa na difusão é o coeficiente de fusão vezes o gradiente da concentração, dC dx, ΔC ΔX, né?
Logo, a saída então vai ser esse valor dm dc dx menos, né, um incremento, certo? Ao longo desse ΔX. Então, é uma variação da concentração ao longo desse x, só que é a variação em relação a x, né, dessa concentração multiplicada aqui pelo coeficiente de difusão. Tá? Então, aplicando o balanço de massa, o que é acumulado é igual ao que entra menos o que sai, mais o termo de reação. Tá? Se a gente resolver aqui esses parênteses, né, a gente vai chegar em, por exemplo, d, a derivada parcial de uma derivada parcial vai dar uma derivada de segunda ordem. Então, d quadrado, delta quadrado da concentração com relação ao x quadrado. Então, é o termo que aparece aqui. Tá? Se a gente utilizar a ideia de que ΔV é igual a área da seção transversal vezes esse ΔX, e tomando o limite de ΔX para zero, a gente vai chegar nessa equação. Tá? Então, o transporte difusivo vai ser a variação da concentração ao longo do tempo é igual ao meu coeficiente de fusão molecular vezes a derivada parcial segunda da concentração com relação ao espaço, menos o termo aqui de reação, K vezes C. Tá? Se a gente tomar a ideia de superposição dos efeitos advectivo mais difusivo, então a variação da concentração ao longo do tempo deve ser uma parte advectiva, V dc dx, mais uma parte difusiva, dm d quadrado, a segunda derivada da concentração com relação ao espaço, menos, então, o termo de reação. Tá? E aí, então, pensando em termos de dispersão, adotando a velocidade média da seção transversal, no termo advectivo, tá, os possíveis efeitos das variações do perfil de velocidade, eles devem ser incluídos no termo de difusão. Então agora, em vez de chamar de coeficiente de difusão, nós vamos chamar de coeficiente de dispersão longitudinal, porque tem a ver que é uma dispersão longitudinalmente, ou seja, na direção de escoamento, direção principal de escoamento do rio. Tá? Então a gente sai dessa equação aqui e chega nessa. É claro que aqui a gente poderia adicionar o termo aqui de reação novamente. Tá? Então, em vez de usar um dm, da difusão molecular, a gente vai chamar agora esse dm de dl, que vai ser o coeficiente de dispersão longitudinal. Tá? Que tem o mesmo tipo de unidade, né? A dispersão do poluente numa área por tempo. É claro que isso aqui é unidirecional. Agora, se a gente fosse aplicar para todas as direções x, y e z, você teria, né, a variação da concentração do poluente que você está estudando com relação ao tempo, vai ser aplicado, então, o termo advectivo em todas as direções, na direção x, na direção y, na direção z. Observe que aqui as velocidades na direção x, a velocidade na direção y, a velocidade na direção z, estão dentro da derivada parcial, tá? Mas se elas forem constantes, né, ao longo do trecho, elas podem sair aqui. Tá? Mais o termo de difusão, tá? Então, que é todo esse termo aqui para cada, na direção x, na direção y, na direção z. Mais aqui um termo de contribuições externas, né? E menos, mais ou menos, né, a contribuição externa. Você pode ter entrada de poluente, mas também pode ter saída de poluente, né, ou remoção, por exemplo, do poluente do meio líquido para o fundo, né, como sedimento. Menos o termo de reação. Tá? Então, isso aqui seria a equação completa aí de como modelar o transporte de massa em modelos de qualidade da água. É claro que nós vamos normalmente utilizar mais unidirecional e em regime permanente, que faz que esse dc/dt seja igual a zero, e aí simplifica tudo. Né? Então, imaginando que esse dc/dt é igual a zero em regime permanente, não tem variação da concentração ao longo do tempo no seu reator, no seu rio, substituir isso aqui por zero, você pode rearranjar essa equação aqui e vai ficar mais simplificado. Tá? Então, o modelo Streeter-Phelps, ele parte dessa equação mais simplificada, sem considerar o termo de difusão,
ok? E regime permanente. Joia. Na próxima videoaula, então, nós vamos ver alguns modelos de reatores ideais, né? Como mistura completa, fluxo sem pistão, tá? Para a gente poder modelar rios. Então, na próxima aula a gente continua, na próxima parte.